Alô gente, tudo bem com vocês? Esse é o último vídeo de 2017 e eu pensei que era a última chance que eu tinha de falar sobre algo que aconteceu esse ano e que por alguma razão eu não tinha falado aqui no canal ainda. Aí ontem apareceu a seguinte matéria na minha timeline. Matt Damon pede mais atenção a homens que não são predadores sexuais. E na entrevista ele diz o seguinte: estamos neste momento importante e é ótimo, mas eu acho que uma coisa que não está sendo falada é que tem um monte de caras, a maioria dos homens com quem eu trabalhei, que não fazem esse tipo de coisa. Existe um motivo muito óbvio pra gente não fazer matérias e não ficar falando sobre homens que não são abusadores. E o motivo, Matt Damon, é que você e todos esses outros homens não fazem mais do que a sua obrigação. Ninguém tem que exaltar e parabenizar um homem por não assediar e não agredir uma outra pessoa. E quando um cara que tem a visibilidade do Matt Damon fala algo desse tipo, ele tá tentando silenciar, mesmo que inconscientemente, todo um movimento de denúncias de assédio que a gente viu crescer em 2017. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, então pega seu chá, seu café, sua água e senta aí pra gente conversar. Todo dia esse ano eu acordava e pensava, quem será que vai ser denunciado hoje? E eu não tô brincando, porque foi basicamente isso que aconteceu. A gente costuma fazer retrospectiva em fim de ano, então eu vou fazer uma retrospectiva dos casos de agressão e de assédio por parte de pessoas famosas que a gente presenciou em 2017. No começo de outubro, muitas atrizes e modelos, e algumas muito famosas, tipo Angelina Jolie e a Cara Delevingne, denunciaram um dos produtores norte-americanos mais famosos da indústria cinematográfica, chamado Harvey Weinstein, ou alguma coisa do tipo, porque eu não sei pronunciar o nome dele. Isso provocou no meio artístico duas reações diferentes. Muitas pessoas, principalmente homens, saíram em defesa desse produtor. E muitas mulheres se sentiram mais fortes e confiantes para denunciar outros casos de violência e de assédio. Surgiu inclusive uma campanha nas redes sociais chamada Me Too, que significa Eu Também em inglês, e muitas mulheres compartilharam as suas histórias com essa hashtag, e muitos produtores, diretores, músicos, atores, modelos, enfim, muitos homens famosos foram expostos, alguns que já haviam sido denunciados antes, mas alguns não, e a gente se surpreendeu, se é que a gente ainda consegue se surpreender com essas coisas. Eu não vou conseguir dar conta de todos, então você, por favor, comenta aqui embaixo qual que eu esqueci de mencionar, porque a gente não pode se esquecer desses casos de denúncia. Então vamos lá. Um deles foi Ben Affleck, que, por coincidência, é irmão do Casey Affleck, um outro ator que também já foi denunciado por abuso, e sabe o que aconteceu com ele depois dessa denúncia? Ele ganhou o Oscar de melhor ator, foi isso que aconteceu. Além do Ben Affleck, foram acusados também, e eu anotei, porque eu não ia conseguir lembrar de todo mundo, Oliver Stone, Brett Ratner, Jeremy Piven, Andy Dick, Dustin Hoffman, John Travolta, Ed Westwick, Nick Carter, que foi uma das minhas primeiras paixões na infância. Esse eu confesso que me decepcionou. Essas denúncias de assédio chegaram até a política norte-americana e não é de hoje que o Trump vem sendo acusado de abuso, mas dessa vez quem foi denunciado foi o ex-presidente George Bush pai. Outro que foi denunciado esse ano e que foi denunciado muitas vezes foi o fotógrafo Terry Richardson. Faz pouco tempo, inclusive, que ele foi banido de várias revistas, tipo da Vogue, por causa dessas acusações de assédio. Isso é muito bom, mas por outro lado ele acabou de dirigir o último clipe da Anitta. E eu adoro a Anitta e sei que ela deu uma declaração dizendo que não sabia dessas denúncias de assédio, mas faz muito tempo que o Terry Richardson foi acusado de abuso. E o fato de as pessoas não saberem desse histórico de denúncias e de ele continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido, demonstra como a nossa sociedade não se importa muito com violência sexual. Mas não foi só lá fora que a gente presenciou essas denúncias. Aqui no Brasil, no começo do ano, uma figurinista denunciou o ator José Maier por assédio, e isso também provocou uma campanha nas redes sociais. Várias atrizes se manifestaram e vestiram camiseta e tiraram fotos e compartilharam suas histórias. Depois do José Maier, o cantor Vitor Chaves virou réu num processo por agredir a esposa, e recentemente o cantor Naldo foi preso por porte de armas e por bater na esposa. Além disso, a gente presenciou um participante do Big Brother chamado Marcos ser super abusivo e machista e violento, tanto que ele foi expulso do programa, mas aí ele foi convidado para participar de um outro reality show. Ele foi pra Fazenda e, se eu não me engano, ele ficou no programa até o final. Eu tô um pouco confusa porque eu sabia que eram muitas acusações, mas agora que eu percebi que o número foi maior do que o que eu imaginei, então eu vou parar com a minha retrospectiva e vou falar sobre uns casos específicos. Um desses casos é o que ficou mais famoso no fim do ano, que foi o do Kevin Spacey, acusado de ter abusado há 30 anos de um homem que na época era um adolescente. De todos os casos que eu citei e que eu ainda vou citar, o único homem acusado de um crime sexual que realmente teve a sua carreira prejudicada foi
foi o Kevin Spacey. Assim que saiu a denúncia, o diretor Ridley Scott afirmou que ia tirar o Kevin Spacey do seu filme, um filme que estava pronto, eles refilmaram as cenas do Kevin Spacey. E a Netflix também demitiu o ator e disse que vai ter mais uma temporada de House of Cards, mas que ele não vai participar. Eu fiquei muito feliz, mas eu também achei várias coisas muito problemáticas. Por exemplo, o Kevin Spacey aproveitou este momento para dizer que é gay, como se isso justificasse o caso de abuso que ele cometeu. Isso foi um desrespeito com a comunidade LGBT que eu não tenho nem palavras. O cara vive anos e anos numa posição privilegiada, sem falar nada sobre a sua sexualidade. Aí ele é acusado de abuso e fala, não, peraí, é que eu sou gay. Outra coisa que me incomodou foi que o Kevin Spacey foi acusado de abuso por um homem, e aí a sua carreira terminou. Mas todos os homens que foram acusados de abuso por mulheres estão aí trabalhando. Então parece que a gente não se importa quando são as mulheres que denunciam. E aí quando uma mulher é acusada de abuso, como aconteceu com a Melanie Martinez, os comentários são muito bizarros. Por um lado, tem pessoas que afirmam que mulheres não assediam e não cometem abusos, o que tá errado, porque mulheres não estão isentas desse comportamento. Mas por outro lado, tem pessoas que afirmam que homens e mulheres cometem abusos da mesma forma e que não importa se você é homem ou se você é mulher. Existem seres humanos que abusam de outros seres humanos. Isso também não tá certo e é uma desonestidade, uma irresponsabilidade falar algo desse tipo. A gente vive numa sociedade machista em que são as mulheres as pessoas que de fato sofrem assédio, abuso, que são estupradas, que apanham, que morrem porque são mulheres. E na esmagadora maioria desses casos são homens quem cometem esses crimes, porque a gente vive num contexto em que eles são ensinados que têm poder sobre a vida e sobre o corpo das mulheres. Por último, eu quero falar sobre um caso que tem me incomodado bastante e se você me conhece, você sabe que eu tô falando sobre o Johnny Depp. Em 2016, o Johnny Depp foi acusado de violência doméstica pela atriz Amber Heard, a sua esposa na época. E pra quem só trabalha com provas, tem fotos e tem vídeos dessas agressões. E aí o que aconteceu com ele depois disso? Nada, ele pagou uma multa e tá aí trabalhando. Isso já me deixou extremamente irritada, mas aí ele foi escalado pra fazer o papel do Grindelwald em Animais Fantásticos e eu sou muito fã do universo de Harry Potter, e eu sou muito fã da J.K. Rowling, e ela ficou em silêncio sobre esse assunto por tanto tempo, e aí quando ela falou merda. Ela falou algumas coisas antes, mas aí no final ela disse: com base na nossa compreensão das circunstâncias, os cineastas e eu não estamos apenas satisfeitos com o nosso elenco original, mas realmente felizes por ter Johnny interpretando um personagem principal nos filmes. Quem admira o trabalho da J.K. Rowling provavelmente sabe que ela foi vítima de violência doméstica, e é decepcionante ver a postura dela diante desse caso. Muitas pessoas defenderam ela, e eu sei que vão defender aqui nos comentários, dizendo que é uma questão de contrato e que ela não podia fazer nada, mas ela tem os direitos das obras, ela é roteirista e ela é a escritora mais rica do mundo. Você tem noção do que isso significa? Ela é a escritora mais rica do mundo. Se alguma mulher tem poder de decisão e tem voz pra falar sobre esse assunto e tem experiência pra falar sobre esse assunto, é a J.K. Rowling. Isso me deixou muito triste, eu não vou ver esse filme e acho que ninguém deveria ver, porque a impunidade dessas pessoas é muito grande, porque elas têm dinheiro, porque elas são famosas e elas continuam trabalhando como se nada tivesse acontecido, e a gente continua consumindo o trabalho delas como se nada tivesse acontecido. Ah, Luí, mas muitas pessoas trabalharam nesse filme, você vai prejudicar uma equipe inteira por causa disso. Sim, mas a gente tá falando de uma indústria bilionária e ninguém vai morrer de fome por causa de um boicote que tem um caráter político. Mas aí você pode pensar duas coisas. Uma é que a gente deveria separar artista e obra. Tem características e atitudes de artistas que a gente pode ignorar e continuar admirando o trabalho deles. Mas a gente tá falando de violência e de crimes. Pessoas são presas por causa desses crimes, e algumas não são, mas deveriam ser. Então ser artista ou ser famoso não te dá passe livre para cometer um crime. Isso é óbvio. E a outra ideia que se tem é que as coisas estão piorando e que mais casos de abuso estão acontecendo. Na verdade não, isso sempre aconteceu, mas sempre foi tão naturalizado que as pessoas nem denunciavam e nem falavam sobre isso. E ainda hoje é naturalizado e ainda hoje esses crimes não são punidos da forma como deveriam ser e ainda hoje as pessoas não denunciam. Mas as coisas estão melhorando. Faz anos que foram denunciados homens como Woody Allen, Sean Penn, Charlie Sheen, Steven Seagal e às vezes a gente nem sabe. Você sabia, por exemplo, que o Charlie Chaplin se envolvia com meninas de 12, 13 anos e que a sua primeira esposa tinha 16 anos quando eles se casaram? A sua segunda esposa também tinha 16 anos e a sua quarta esposa tinha 17 quando ele tinha 54. Além disso, essas mulheres que passaram pela vida do Charlie Chaplin afirmavam que ele era um homem abusivo, agressivo e cruel. E você sabia que o diretor Polanski, que é muito famoso, é foragido dos Estados Unidos desde 1977 por ter estuprado uma menina de 13 anos? E agora em 2017 ele foi acusado mais uma vez de ter estuprado em 1975 uma menina de 10 anos. E agora, para finalizar, você sabia que no filme O Último Tango em Paris, de 1972,
Tem uma cena de estupro real. O diretor Bernardo Bertolucci admitiu em 2013 que orientou o ator Marlon Brando a estuprar a atriz que contracenava com ele. Olha só o que ele disse numa entrevista. Eu queria a reação dela como uma garota, não como uma atriz. Eu queria que ela reagisse como ela fez, sendo humilhada. E acho que ela me odiou, e a Marlon também, pois não contamos a ela o detalhe da manteiga usada como lubrificante. Me sinto culpado, mas não me arrependo. Para fazer filmes, às vezes, para obter algo, temos que ser completamente livres. Não queria que Maria atuasse a humilhação, o ódio. Eu queria que ela sentisse a humilhação e o ódio. Então ela me odiou pelo resto da vida. Ela tinha 17 anos na época. Isso acabou com a carreira dela e provavelmente acabou com a vida dela também. Já o Marlon Brando é considerado até hoje um galã e a sua carreira foi brilhante, e o Bertolucci é um diretor super aclamado. Então não tem como separar artista e obra num contexto em que essas coisas acontecem. Eu espero que esse movimento de denúncias continue ainda mais forte em 2018. E agora eu lembrei que esse era o último vídeo do ano e ficou um pouco pesado. Acho que eu vou fazer um outro vídeo depois desse, um pouco mais leve. Mas enfim, eu precisava falar sobre esse assunto porque, como vocês perceberam, quando se trata de crime sexual, a nossa memória é muito curta e a impunidade é muito grande. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abracinho, você, beijo, tchau.